Olá! Você já deve ter reparado como tudo na vida depende ou está atrelado à forma como vemos as coisas. Nossa forma de interpretar as situações, eventos, comportamento. Isso é o que chamamos de visão de mundo ou cosmovisão. Mas nossa cosmovisão está diretamente associada à nossa hermenêutica, a forma como interpretamos tudo. É por causa da hermenêutica que as igrejas são diferentes, as famílias, as instituições se distinguem, se juntam ou se separam. Há uma observação bem interessante sobre a hermenêutica que são os pressupostos, ou seja, onde as pessoas se apoiam para, então, fazerem suas interpretações. Algumas pessoas chamam isso de viés. Todos têm vieses. Como alguém já disse, ninguém consegue ser neutro. As pessoas se esforçam para isso, mas, no fundo, não conseguem. Esses pressupostos podem ser de vários tipos. Por exemplo, uma pessoa ao interpretar a Bíblia pode gostar tanto de missões transculturais que vai conseguir enxergar missões em absolutamente todas as partes da Bíblia, ainda que naquela passagem analisada não se esteja falando sobre missões. Isso vale para outros temas. Um professor de soteriologia, a doutrina da salvação, ou outro de escatologia, a doutrina das últimas coisas, pode ter a tendência de colocar esses assuntos em todos os textos bíblicos que leem. Por isso, encontramos temas como a hermenêutica dispensacionalista, a hermenêutica reformada ou pentecostal. Não é que tudo esteja correto, mas a atenção aqui é reconhecer. É admitir que esses vieses existem e podem, sim, influenciar nossa forma de interpretar tudo. Dito isso, ouçamos esse rico debate que se apoia justamente nessas premissas da teologia bíblica e da teologia sistemática como ponto de partida, ou ponto de chegada, para a interpretação bíblica. Imaginem o seguinte cenário. Você está escutando apenas um lado de uma conversa telefônica. O que já é bem confuso, né? Exato. Você ouve as respostas, ouve conselhos e talvez até umas repreensões bem severas da pessoa do seu lado da linha, mas você não faz ideia, nenhuma ideia mesmo, do que a pessoa do outro lado perguntou. É uma posição bem frustrante. E o pior é que a sua bússola moral, as suas decisões diárias e até o seu destino dependem de você executar perfeitamente as instruções que está ouvindo só pela metade. Nossa, é uma posição completamente desesperadora, na verdade. E fica ainda mais complexo quando você percebe que essa chamada telefônica, digamos assim, não aconteceu ontem. Claro que não. Ela foi feita há cerca de 2000 anos, num idioma que você não domina, sabe? E inserida em uma cultura totalmente estranha à nossa, lidando com problemas que, na sua forma original, nem existem mais. E é exatamente essa realidade que estabelece o tema da nossa discussão de hoje. Nós vamos mergulhar nos profundos conceitos teológicos apresentados no material Hermenêutica Bíblica do pastor Kenneth Eagleton e também na análise crítica do Isaltino Gomes Coelho Filho. Materiais excelentes, diga-se de passagem. Muito bons. O nosso foco central aqui é uma atenção fascinante e honestamente inescapável. A natureza dupla da Bíblia. O fato de ela ser simultaneamente divina e humana. Sim, as duas coisas ao mesmo tempo. Isso. E a nossa pergunta principal de hoje é como a igreja deve derivar e aplicar suas verdades, né? Nós devemos priorizar essa natureza divina através de uma teologia sistemática rígida e normativa Ou, por outro lado, devemos priorizar a natureza humana do texto, através de uma teologia bíblica que seja profundamente imersa em seu contexto histórico. É o clássico embate de metodologias. o grande embate. E, bom, eu vou defender a visão de que a natureza divina, infalível e a organização lógica que é fornecida pela teologia sistemática são absolutamente indispensáveis. Elas são o nosso escudo primário contra o relativismo e o subjetivismo da nossa época. Entendo. Basicamente, se nós não sistematizamos as verdades eternas, a gente perde a nossa âncora normativa. Fica tudo à deriva. Bom, do meu lado, eu vou argumentar que focar excessivamente na teologia sistemática cria um dogmatismo artificial. Artificial. Sim, ao priorizar a teologia bíblica e a natureza humana do texto, entendendo a sua revelação progressiva e o contexto real dos autores, nós evitamos aquele erro grave de atropelar a intenção original de quem escreveu. Porque, olha, respeitar a Bíblia exige respeitar o chão histórico onde ela nasceu. Certo.
Bom, para dar o pontapé inicial, eu acho vital a gente estabelecer a premissa de que a Bíblia não é apenas um compilado de pensamentos antigos sobre o sagrado. Segundo o material do Eagleton, ela possui inspiração plena e verbal. Uhum, a inspiração das próprias palavras. Exatamente isso. Isso significa que, na sua origem, o Espírito Santo garantiu que até a escolha das palavras formasse um documento inerrante e infalível. Por ser estritamente a palavra de Deus, ela é a autoridade final. E o ponto mais importante para mim aqui, a revelação de Deus está completa, culminando em Cristo. Certo, o cânon está fechado. Disso não temos dúvida. Não há novos livros sendo adicionados à Bíblia hoje em dia. Exato. E é justamente por termos uma revelação que é completa e fechada que a teologia sistemática se torna a ferramenta suprema. A sistemática pega todos esses dados bíblicos dispersos de Gênesis a Apocalipse e os organiza de maneira lógica por tópicos. Uhum, categorizando tudo. Isso, porque sem ela, nós ficamos muito vulneráveis ao que o Isaltino chama, no texto, de experiencialismo. E quem está ouvindo agora pode até pensar, mas por que eu deveria me importar com essas nomenclaturas? É uma pergunta justa. A resposta é muito prática, na verdade. Se você não tem um sistema lógico unificando a Bíblia, a sua experiência pessoal, a sua emoção ou até a falsa inovação ali do momento passam a ditar o que a Bíblia significa. Quando, na realidade, deveria ser o oposto. A Bíblia julga a experiência. Olha, eu entendo perfeitamente o apelo da sistemática. A busca por essa segurança doutrinária é super válida e, claro, muito reconfortante. Sim, ela dá segurança, mas veja bem. Precisamos levar a sério a afirmação de que a Bíblia tem duas naturezas, não só uma. Sim, ela é divina, mas Deus tomou uma decisão quase escandalosa, sabe? Ele escolheu se revelar através de seres humanos profundamente falíveis. E isso não anula a inerrância. Não, não anula. E Mas ele não ditou o texto, como se fosse uma máquina de escrever celestial. Ele usou o vocabulário, o estilo literário e até a bagagem cultural de dezenas de autores diferentes ao longo de mais de 1.500 anos. o que torna o texto ainda mais fascinante, na minha opinião. Fascinante, com certeza, mas muito perigoso se você o lê errado. E é por isso que eu defendo a teologia bíblica. Ela estuda o desenvolvimento histórico dessa revelação ao longo do tempo. O material do Eagleton nos alerta de forma muito clara para os chamados bloqueios à compreensão. Os abismos culturais, linguísticos. Exatamente. Abismos históricos que nos separam do texto, e o perigo da sistemática é que, na pressa de criar essas regrinhas universais, ela pega um texto que foi escrito para resolver, digamos, uma briga específica em uma igreja local do primeiro século e o esmaga para caber numa categoria teológica moderna. Mas Deixa eu só concluir. Se você faz isso sem o freio de mão da teologia bíblica, você está desrespeitando o autor humano que Deus mesmo escolheu usar. certo, mas esse respeito ao autor humano que você defende não pode diluir a objetividade do texto. E acho que o lugar onde essa tensão que você descreveu fica mais óbvia é na diferença crucial entre revelação e iluminação. O material faz uma separação cirúrgica aqui. Sim, Isaltino bate muito nessa tecla. Bate, e com razão. Revelação é o ato pelo qual Deus se faz conhecer. Ponto. A iluminação é o processo pelo qual o Espírito Santo nos ajuda a entender o que já está lá escrito. O grande problema atual é a ascensão dessa nova hermenêutica focada no indivíduo, onde a linha entre revelação e iluminação desaparece completamente. Você está falando daquela troca de símbolos que o texto menciona, né? A mudança da cruz para a pomba. Exatamente essa parte, o Isaltino pontua isso com maestria. Pensa no mecanismo disso, sabe? A cruz aponta para a obra de Cristo, é um evento histórico, finalizado e imutável. Já a pomba simboliza o espírito, o invisível, a experiência interior. Certo. Quando uma liderança, ou mesmo um indivíduo comum, troca o símbolo da cruz pela pomba, eles mudam silenciosamente o eixo de autoridade. O foco da igreja deixa de ser a gratidão e a reverência ao que Deus já fez objetivamente no passado. E vira uma busca pela novidade. Isso, vira uma busca frenética pelo que o Espírito estaria dizendo de novo hoje.
E qual é o resultado disso na prática? Bom, o texto escrito perde a força diante da emoção do momento, né? Mais que isso, o texto passa a servir apenas como um enfeite, só para justificar os impulsos e até os delírios do intérprete. Pessoas começam a alegar receber essas novas revelações que muitas vezes contradizem a própria Bíblia. A ordem bíblica correta da nossa experiência é fato, fé e emoção. Fato primeiro. O fato é o texto objetivo. Quando a emoção, essa suposta iluminação mística, assume a direção do carro, a palavra de Deus deixa de ser uma regra normativa e vira um mero conselho flexível. Olha, eu concordo integralmente com o diagnóstico do Exaltino sobre o experiencialismo. A internalização da verdade, onde a minha própria voz, dentro da minha cabeça, é magicamente rotulada como voz do Espírito Santo, é uma catástrofe total. É o caos. Sim, isso cria líderes blindados de qualquer crítica, porque eles dizem deter o monopólio de ouvir a Deus. Nisso nós estamos de pleno acordo. Mas eu acho que você força a barra na solução que propõe. Forço a barra. Como assim? Você fala do fato como se ele fosse autoevidente, como se a interpretação fosse uma ciência exata, igual à matemática, sabe? 2 mais 2 são 4 e acabou. Mas o próprio Eagleton nos lembra que a hermenêutica é uma ciência e uma arte. Sim, ele usa esses termos. A ciência fornece as regras da gramática, claro, mas a arte entra porque a comunicação humana é inerentemente maleável. A iluminação não é apenas ler a sintaxe corretamente, é ter o discernimento de como um texto de 2000 anos pousa na vida contemporânea, de verdade. Mas isso não pode alterar o sentido da regra. Mas se você congela o texto num sistema frio de causas e efeitos diretos, como a sistemática tenta fazer, você perde a habilidade de discernir. Você perde a noção do que é um mandamento moral eterno e o que é apenas uma recomendação cultural da época, como o uso de véus, cortes de cabelo ou cumprimento com o ósculo santo. Entendo. Eu entendo a sua preocupação com essa maleabilidade. Mas deixa eu tentar clarificar o meu ponto através de uma analogia. Pense na Bíblia como a constituição de uma nação. Ok, vamos lá. A Constituição traz as leis fundamentais e imutáveis, certo? E, obviamente, a sociedade avança. Hoje nós temos crimes cibernéticos que os legisladores de séculos atrás não poderiam jamais imaginar. Verdade. Novos contextos, novos problemas. Exatamente. E qual é o papel do juiz nesses casos? Ele vai interpretar os princípios da Constituição para julgar esses novos casos. Essa é a parte da arte que você mencionou. É a nossa iluminação em ação. Mas, e aqui está o X da questão. Um juiz não pode invocar o chamado espírito das leis para inventar do zero uma lei que viole o texto explícito da Constituição. A nossa necessidade de ser culturalmente relevantes nunca, em hipótese alguma, pode invalidar a clareza da revelação objetiva. O texto normativo é que julga a nossa cultura, não o contrário. Espera aí. Eu vou ter que discordar frontalmente dessa sua analogia. E olha, isso nos leva direto ao cerne do nosso conflito sobre metodologia. A falha gritante da sua analogia da Constituição é que a Bíblia não é primariamente um código legal redigido por advogados engravatados numa convenção. Mas ela contém a lei divina. Sim, mas na sua forma, ela é uma biblioteca. São 66 livros com uma diversidade absurda de gêneros literários. Ela tem poesia, crônicas históricas, tem profecias apocalípticas super densas e o mais desafiador, na minha opinião, as epístolas. As cartas do Novo Testamento? Isso, e como o material do Eagleton as define, como documentos ocasionais. Ou seja, elas foram escritas em ocasiões muito específicas para problemas específicos. Nós voltamos àquela imagem do telefone do início. Paulo escreve para os coríntios, por exemplo, brigando sobre comprar ou não carne que foi sacrificada a deuses pagãos no mercado da esquina. Sim, a questão da carne aos ídolos. A teologia bíblica entra lá, estuda o solo cultural e entende a dinâmica inteira daquela crise histórica. O perigo da sua constituição sistemática é tentar extrair uma doutrina totalmente engessada e atemporal de textos que eram pastorais, informais e imediatos. Isso é de uma arrogância gigantesca por parte de quem sistematiza. Olha, eu não consigo concordar com essa premissa de arrogância, de jeito nenhum.
porque ela subestima o arquiteto principal de tudo isso, que é o próprio Deus. A diversidade de gêneros que você cita é real. Eu não estou negando a história da carne aos ídolos. Mas você minimiza o impacto dela. Eu não minimizo. O ponto é que a Bíblia, por ser divina, impõe regras internas de como nós devemos ler essa diversidade toda. O materialista nos ensina um princípio valioso. As passagens literais, claras e repetidas, devem governar a nossa interpretação das passagens que são obscuras, figuradas ou meramente ocasionais. A teologia sistemática não ignora que existiu um problema em Corinto, mas ela reconhece que Deus tem uma mente coesa em toda a Escritura. Mas será que a sistemática não simplifica demais algo que, por natureza, deveria ser mais complexo de lidar? Muito pelo contrário. Ela nos salva do vácuo moral. Pensa comigo, se nós ficarmos reféns puramente da teologia bíblica, estudando minúcias sobre como o mercado de carnes funcionava no primeiro século, o ouvinte moderno pode simplesmente pensar, bom, eu não compro carne em templos de Apolo hoje, então essa carta inteira é inútil para mim. Mas a teologia bíblica não para aí. Mas é a sistemática que faz a ponte vital, de forma eficiente. Ela analisa todos os dados e extrai o princípio moral normativo, a lei do amor, o cuidado para não escandalizar a consciência do seu irmão mais fraco. O Eagleton afirma que a teologia deve resultar em mudança de comportamento diário, e não apenas em estufar a mente com conhecimento histórico sobre a Grécia Antiga. A sistemática pega a confusão histórica e organiza em mandamentos diretos para a vida de hoje. Você fala em fazer uma ponte, mas frequentemente a sistemática funciona mais como uma tesoura que recorta a história. Deixa eu te propor uma outra imagem mental, tá? Vai em frente. A teologia sistemática se parece muito com um imenso jardim botânico ou um museu de biologia. As plantas ali estão deslumbrantes, todas organizadas em estufas lógicas de vidro, tipo, aqui é a doutrina da salvação e ali é a estufa da Trindade. Tudo em seu devido lugar. Tudo perfeitamente catalogado e, claro, separado artificialmente para o nosso estudo humano. Mas a teologia bíblica é a floresta selvagem onde essas árvores realmente nasceram. Entendi. E você acha que a floresta é um lugar melhor para aprender do que o museu organizado? Eu acho que você não entende de verdade o que é a planta se você não a vê no seu habitat natural. Se a sistematização arranca a doutrina da justificação, por exemplo, do meio daquela floresta caótica que era a controvérsia pesadíssima entre judeus e gentios sobre a circuncisão e planta essa doutrina num vaso estéril, ela corre um sério risco de mudar a própria essência da planta. Mas não muda a essência. Muda sim, porque ler a Bíblia sistematicamente o tempo todo nos tenta forçar textos muito antigos que tinham uma visão de mundo completamente diferente da nossa a responder às nossas dúvidas cartesianas e pós-iluministas de hoje. Nós fazemos perguntas à Bíblia que os autores originais sequer tinham o vocabulário para processar. Sabe, eu amo essa sua imagem do jardim e da floresta selvagem. Mas você sabe qual é o grande perigo da floresta selvagem? Qual? Se você soltar um fiel lá dentro sem um mapa claro, ele pode muito bem comer uma planta venenosa achando que é morango. Isso é um pouco de exagero. Não é. É por isso que precisamos de um sistema norteador. Isso nos conduz perfeitamente à maior de todas as balizas interpretativas que a sistemática oferece, a centralidade suprema de Cristo e, consequentemente, como nós lemos o Antigo Testamento. Certo, o ponto onde o próprio Jesus é a chave mestra de tudo. Exatamente. A teologia sistemática se apoia totalmente na genialidade da revelação progressiva. O Isaltino argumenta isso com base em Hebreus, né? Deus falou de várias formas fragmentadas no passado aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias falou de forma cabal e definitiva pelo Filho. Cristo é o famoso cânon dentro do cânon. Que é uma frase célebre do Martinho Lutero, aliás. Onde a Bíblia dentro da Bíblia dita o ritmo da nossa leitura. Sim, exatamente. E a aplicação prática desse conceito teológico é monumental. Significa que os ensinos explícitos do Novo Testamento funcionam como o crivo absoluto pelo qual tudo do Antigo Testamento deve passar. O material do pastor Eagleton é definitivo quando aborda a lei mosaica. Como cristãos, nós não vivemos mais sob a tutela direta daquela lei super complexa e cheia de cerimônias. A lei serviu como aio.
Exato, serviu como um aio, um tutor infantil até a chegada da maturidade em Cristo. Se você tenta nivelar o terreno dando peso igual a todo o desenvolvimento histórico, que é uma falha constante que a teologia bíblica corre o risco de cometer, você basicamente anda para trás. A clareza moral de Cristo e das epístolas tranca o que era transitório no Antigo Testamento e eterniza apenas aquilo que o próprio Jesus endossou. Olha, eu entendo que o filtro de Cristo seja inegociável para nós. E a supremacia dele, especialmente ali no livro de Hebreus, é incontestável. Mas o meu receio com essa sua aplicação do cânon dentro do cânon é que, na prática, nas igrejas, você acaba descartando 75% da Bíblia como se fosse um rascunho obsoleto. Ninguém está falando em descartar. Mas parece. O próprio Eagleton adota um cuidado muito maior do que a sua abordagem sistemática. Ele afirma categoricamente que, embora não seja um mandamento direto para nós hoje, a totalidade da lei do Antigo Testamento ainda é palavra inspirada de Deus, revelando de forma profunda o caráter santo dele. Mas eu não estou descartando a lei, de forma alguma. Eu apenas a estou colocando no seu devido lugar teológico, que é preparatório. O problema é que, ao fazer isso de forma tão rígida, você frequentemente silencia o poder de mecanismos teológicos brilhantes, como a tipologia, por exemplo. Explica como a tipologia funcionaria sem o rigor sistemático por trás. O texto explica que tipologia não é fazer aquelas analogias soltas, sabe? Ou alegorias místicas que alguém inventou de última hora. É o estudo de eventos, instituições e até pessoas históricas reais do Antigo Testamento que servem como tipos, como moldes ou maquetes divinas do que viria a acontecer de forma suprema depois. Certo. Pense no sistema inteiro de sacrifícios. No tabernáculo, na Páscoa, lá no Egito, com o cordeiro sendo imolado nas portas. Isso tudo não é apenas um degrau velho que a gente simplesmente joga fora depois que sobe a escada até Jesus. A teologia bíblica se debruça sobre a arquitetura milimétrica de como Deus orquestrou o passado, real, para espelhar o futuro espiritual. Se você só processa o que o Novo Testamento fala literalmente, você reduz uma grande obra de arte a um manual de instruções meio monótono. A narrativa da floresta importa tanto quanto as regras daquele seu jardim. É uma imagem bonita de mito. Mas veja bem, o próprio material faz um alerta severo sobre o limite da tipologia. Como você garante que essas maquetes incríveis que você está vendo no texto não são só delírios da sua cabeça? Bom, o texto tem suas regras. O Eagleton diz claramente que para não cairmos no caos alegórico, sabe, onde cada pessoa vê Jesus secretamente escondido num pedaço de madeira sem importância nenhuma lá do tabernáculo, nós precisamos que as regras normais da exegese literal se apliquem rigorosamente. Certo, o texto tem que ditar os limites. Disso eu não discordo. Exatamente. Nós devemos ter a humildade de parar onde os autores do Novo Testamento param. E isso reforça o ponto pelo qual eu luto desde o início da nossa conversa. Ter profecias mirabolantes baseadas em pedaços do livro de Daniel arrancados do contexto. Tudo isso acontece quando a igreja perde a visão da floresta completa e organizada que a sistemática oferece. A Bíblia foi dada, em última análise, para julgar o nosso comportamento e a nossa experiência de forma inequívoca e sempre unificada em Cristo. Eu compreendo. Eu compreendo que o seu sistema fechado tenta, de boa fé, proteger a igreja do erro e da heresia, e eu celebro isso. A inversão onde a emoção atual vale mais que o fato histórico revelado é, sem dúvida, um veneno para nós. É o grande perigo. No entanto, o melhor antídoto para isso não é criar uma gaiola lógica para domesticar as escrituras. O melhor antídoto é a humildade intelectual. Aquela mesma humildade que brota do estudo cuidadoso e paciente da teologia bíblica. Nós lidamos com a complexidade histórica, entendendo que Deus teve a paciência de trabalhar com culturas muito antigas, lá dentro das suas limitações de linguagem e de filosofia. Forçar a simetria moderna num texto que é antigo e orgânico sufoca a beleza encarnacional da Bíblia. A tensão existe por um motivo. Eu acho que isso nos traz ao desfecho lógico dessa nossa análise profunda de hoje.
O mais incrível do material de origem não é qual dos dois métodos ele coroa como o vencedor absoluto, mas como ele nos mostra que não existem atalhos no estudo bíblico sério. Não existem mesmo. A interpretação teológica vai exigir do leitor tanto o coração submisso à autoridade inerrante de um fato divino, quanto o suor intelectual, sabe? O trabalho duro para lidar com a gramática, com a geografia e com toda essa complexidade do elemento humano que você trouxe. Sem dúvida nenhuma. Reduzir a Bíblia unicamente a um conjunto sistemático de regras jurídicas é asfixiar a sua pulsação histórica. Mas reduzi-o a apenas curiosidades culturais de um passado distante é ignorar o sopro do Espírito Santo que costura tudo isso numa direção única. O debate existe justamente para evidenciar que é exatamente nessa tensão que a teologia mais rica, vibrante e transformadora floresce, né? O estudo raso cria respostas fáceis, mas o estudo profundo cria reverência. Que excelente forma de resumir. A verdadeira compreensão surge quando você se recusa a fugir dessa tensão entre o divino e o humano e decide escutar com cuidado a totalidade dessa conversa milenar, sem atalhos e sem presunções. Continuem questionando e analisando todas as múltiplas perspectivas. Você pode crescer muito nos estudos na interpretação bíblica com bons livros. Veja na descrição 4 livros que farão você subir seu patamar de compreensão bíblica e hermenêutica bíblica. A Espiral Hermenêutica, de Graham Osborne. Hermenêutica. Fundamentos, Linguística e Testamentos, de Tiago Albuquerque. A Hermenêutica dos Escritores Bíblicos, de Abner Shaw. Entendes o que leis? De Gordon Fee e Douglas Stuart. Você pode adquiri-los por meio dos links patrocinados da Amazon. Isso não tem custo adicional para você, mas nos ajuda muito. Obrigado e bons estudos!